Todos, para o andamento da reunião, eu peço que todos possam ativar seus microfones, né? Seus áudios aí, para que não prejudique o andamento da reunião, e que vocês pudessem fazer o registro no chat ali, de qual cidade você está representando, né? E o cargo, se faz parte do conselho ou se é um gestor cultural, para que você possa fazer o registro também no chat. Ok? Boa noite a todos, né? Eu sou o Marcos, presidente do Colegiado de Cultura da Grande Florianópolis. Somos um colegiado de 22 municípios, na qual trabalhamos políticas públicas na área de cultura e principalmente com o apoio da Granfolis, né? Que aqui representada, hoje não está podendo ser representada pela Adri, e a Adri teve uma situação de doença, enfim, não vai poder estar conosco. Gostaria de cumprimentar o Éder Moraes, vereador, que está participando conosco, e com ele, por meio dele, estendeu o cumprimento a todos os vereadores presentes, cumprimentar todos os conselheiros de cultura que estão participando conosco da reunião, cumprimentar meus colegas gestores de cultura, né, que trabalham incansavelmente para a projeção da cultura em seus municípios e estão muito preocupados para amenizar essa crise que a gente está vivendo, essa pandemia, e está impactando principalmente o setor cultural. Cumprimentar também o Marcelo Seixas. Marcelo, agradecer o teu porque aceita o nosso convite e está participando conosco nessa noite, né? Que estaria no momento de descanso e aí está aí participando conosco, trazendo a tua experiência e já adiantar que a gente tem uma admiração enorme pelo teu trabalho e principalmente à frente do Conselho Estadual de Cultura, né? E eu sei que a gente tem várias, não é só a Lei Aldir Blanc que tá tramitando, né, na questão do Conselho, são várias outras coisas que estão acontecendo aí na área da cultura e a gente em breve também vai estar trazendo para o setor cultural. Estamos vivendo aí um momento difícil da cultura, né, diante dessa pandemia. Muitos trabalhadores da cultura são impedidos de trabalhar, então tem que vender até mesmo seus instrumentos, né? A gente viu casos aí de músicos estarem vendendo seus violões, enfim. Então, para que a gente possa ir, e aí está vindo esse recurso, né? E a gente vai estar falando sobre isso, da Lei Aldir Blanc, e aí a gente salienta, né, que às vezes está tendo distorções de informações, né, mas é importante também que busque os órgãos oficiais, procure o seu gestor da sua cidade, né, para que possa ter alguns esclarecimentos. A gente ainda aguarda a regulamentação, aguarda o recurso chegar nos municípios, mas é importante os gestores, os agentes culturais estarem participando desse processo e a gente já vem trabalhando isso há bastante tempo, né? Principalmente na questão do colegiado. Desculpa. Então, a gente está sempre baseando nas informações junto ao Congesc, junto à Fundação Catarinense de Cultura. A gente está com o GER, que está presente na sala hoje, que representa a gente no Congesc, né? Então, da importância de a gente estar buscando as informações corretas, né? Então, hoje a gente está trazendo o Marcelo, mais uma vez te agradeço. O Marcelo, que é presidente estadual de Cultura de Santa Catarina. Obrigado, Marcelo, mais uma vez, e a palavra está contigo. E depois pelas palavras de acolhimento. Quero parabenizar e cumprimentar a todos e a todas que estão nessa noite aí, em busca de informação e conhecimento. Acho que esse é o objetivo principal, tentar esclarecer algumas dúvidas que vêm surgindo desde que a lei da emergência cultural foi aprovada e posteriormente sancionada. Eu não sei se não teria condições de responder todas as dúvidas que surgem. Assim, acho que somarei as dúvidas de vocês com as dúvidas que eu tenho, mas eu posso, no sentido de dar uma contribuição naquilo que eu venho acompanhando e naquilo que se espera. Então, quero agradecer aí ao convite feito pela Gran Florianópolis, das associações, e dizer assim, a minha fala ela vai no sentido de presidente do Conselho Estadual de Cultura. Como que nós, no âmbito do Conselho, estamos pensando? Não falo em nome do governo de Santa Catarina, muito menos em nome da Fundação, e que dirá em nome do Comitê de Operacionalização que foi criado por meio de portaria. Nós participamos desse comitê, que está fazendo reuniões praticamente diárias, né? Mas eu não falarei em nome do comitê. Quem responde pelo comitê é a Mary Benedetti, vinculada à Fundação. Falarei como presidente do conselho, que a gente entende
das possibilidades que essa lei oferece. Eu vou tentar projetar aqui a minha apresentação. Apresentação simples, sem muitas delongas. Eu não sei se todos conhecem o texto da lei. Quem puder fazer assim, dizendo que conhece, ou pelo menos já leu, já tomou conhecimento, para eu poder me ambientar também com os que estão me ouvindo. Se já conhece, fica mais fácil o diálogo. Gestores de cultura de Gilson municípios. de Queimado conheço. Gestores de cultura presentes, quantos teríamos para eu fazer uma estimativa? Assim? Eu vi que o Marcos disse na abertura que pelo chat se inscreveram alguns gestores. Temos a Câmara Legislativa presente, alguns artistas e alguns membros de conselhos municipais. É isso. Esse seria o público. Isso aí, Marcelo. A gente está tentando levantar para ti o número de gestores, mas, a princípio, nós somos 22 municípios, né? Teriam que ter 22 gestores culturais aí representados. Então, minha fala vai direcionada aos gestores e aos conselheiros e aos curiosos. Tá? Vamos ver se eu consigo aqui levantar a apresentação. Apareceu na tela de vocês? Sim. Então, a lei, inicialmente, ela tinha um outro número, um projeto de lei, quando depois aprovada passou pela Câmara dos Deputados, depois, posteriormente, pelo Senado, numa grande mobilização que envolveu diversos agentes, né? Tanto da elaboração, no processo de elaboração do texto, o resultado dessa 14017 é o resultado de pelo menos 6 projetos de leis que tratavam do mesmo teor de maneira diferenciada e com outros focos. Eles foram ajuntados todos num projeto de lei de autoria da deputada Benedita da Silva e teve a relatoria da deputada Jandira Fegali, que costurou num único documento todas aquelas demandas que apareciam nos demais projetos. O projeto original ficou sendo o da deputada Benedita. E daí houve uma tremenda articulação. Nós, inclusive, fizemos, no âmbito do Conselho Estadual, um grande encontro para receber e conseguir apoio à aprovação do projeto, insistindo, no primeiro momento, com a Câmara dos Deputados, né? Enviando e-mail, notas de apoio ao projeto de lei, e, no segundo momento, também com a bancada catarinense e os demais senadores do Senado. Na Câmara dos Deputados foi aprovado praticamente por unanimidade, com uma ou outra divergência de partidos, de liderança de partido, e no Senado também, com uma única exceção, ele foi aprovado. E depois correu o curso normal, né? Que seria a sanção presidencial, a publicação. Já temos o decreto regulamentador não, que autoriza, né, o crédito extraordinário, e agora a grande dificuldade, a grande expectativa é o decreto regulamentador. O que se sabe dos entendimentos que estão ocorrendo, e isso já está posto, assim, por se tratar de decreto regulamentador de uma lei superior, ele não pode ir contrário à lei. Então, não pode se criar nenhum mecanismo ou impedimento que a lei já assegure. Ele só vem esclarecer e pontuar algumas coisas no sentido de facilitar a operacionalização da lei e que a lei tenha deixado obscuro ou pouco claro para o entendimento e sua aplicação. Mas regra nova, impeditivos, isso o decreto não cabe a um decreto regulamentador de lei. Tá? Então, a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis me convidou, por meio de CEPOC, para tratar.
da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, a 14.017, quem pode receber. Foi esse convite que me foi posto. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, espaços, grupos culturais. Tá? E é nesse sentido que eu vou tentar discorrer brevemente, mais para ouvi-los do que para ficar aqui falando. Então, primeiro é preciso ponderar de que a lei ela trata da descentralização de um recurso que ele é proveniente do Fundo Nacional de Cultura. O Fundo Nacional de Cultura é um instrumento de gestão constitutivo do Sistema Nacional de Cultura, ao qual 26 estados, 2.676 municípios e o Distrito Federal já aderiram voluntariamente quando firmaram, seja lá em qual período, os seus termos de cooperação federativa com a União, aderindo voluntariamente a esse Sistema Nacional de Cultura, do qual o Fundo Nacional de Cultura faz parte como um instrumento de gestão. Então, é preciso respeitar, na aplicabilidade da lei, os princípios estabelecidos no artigo 216-A da Constituição Federal. Como se trata de recurso público, deve-se respeitar, num primeiro momento, os princípios da administração pública, que estão lá, me parece, no artigo 35, 36, 35, se não me engano, mas também considerar o artigo 216-A, que trata especificamente, cria o Sistema Nacional de Cultura. E dali, especialmente, o que trata da autonomia dos entes federados, né, e das instituições da sociedade civil, a democratização a participação e democratização nos processos decisórios, com participação e controle social, e da descentralização articulada e pactuada de gestão de recursos e das ações. É isso que trata. São esses alguns dos princípios estabelecidos pelo Sistema Nacional de Cultura. Ou seja, a autonomia dos entes federados deve ser respeitada, ou seja, nada vai ser feito sem uma pactuação, no caso nosso de Santa Catarina, entre os estados e o ente federado, entre o estado de Santa Catarina e os municípios. A participação da sociedade civil deve estar garantida no processo todo, ou seja, desde o planejamento até a prestação de contas final, né? E essa descentralização de recursos que a própria lei prevê. Ela traz justamente isso, uma descentralização de recursos que vem da União para os estados e para os municípios. Eu abro uma ressalva aqui, porque nunca houve na história da administração e da política brasileira uma inversão de recursos dessa ordem e dessa grandeza, ou seja, um volume considerativo de recursos está sendo distribuído a todos os entes da federação, sem nenhuma discriminação, salvo, evidentemente, as diferenças de que vai caber a cada um dos entes em receber o recurso. Mas todos os municípios, todos os estados receberão recurso da União. É preciso também entender que ele se fundamenta também, a lei, nas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, que antecede o artigo 216-A. E daí, lá nos princípios do Plano Nacional de Cultura, também estão lá os mesmos princípios que foram postos no artigo 216-A, que cria o Sistema Nacional de Cultura, respectivamente a democratização das instâncias, a responsabilidade dos entes públicos na implementação e controle social na formulação e acompanhamento das políticas culturais. Esses princípios eles não podem deixar de serem respeitados. Por se tratar de política pública para a cultura, então, impera a participação e controle social por meio das instâncias legítimas de pactuação, como conferências, que no âmbito do sistema, as conferências
são sempre as instâncias superiores de pactuação e deliberação das políticas públicas, dos conselhos de cultura, né, municipal e conselho estadual, fórum ou comitês, não havendo conselho, né, porque daí a orientação, inclusive, o entendimento é de que se crie município que não tenha conselho constituído, que se crie um comitê para estar junto desse processo. Por que a gente insiste nessa participação em controle social? Havendo a participação e o controle social nos processos decisórios em relação à aplicação desses recursos, vai trazer muita maior segurança e legitimidade para o ente, para a administração pública daquele ente, poder agir e tomar a decisão. Não será uma decisão política, vai ser uma decisão pactuada entre a sociedade civil e o poder público, percebe? Isso isenta, ou pelo menos ameniza, responsabilidades ocorrendo qualquer problema no decorrer da operacionalização da lei. Você compartilha responsabilidades e daí, de certa forma, te dá mais tranquilidade na aplicação dos recursos. Nós temos usado isso no âmbito do Conselho Estadual, essa divisão geográfica, que não é a mesma que é usada pelas associações de municípios, dos entes federados. Aqui está mais para uma visão geral da população de Santa Catarina, algo em torno de 7 milhões de habitantes, segundo o IBGE. Segundo os mesmos dados, nós teríamos aí, em Santa Catarina, 57% dos municípios com menos de 10 mil habitantes. 20% em 10 mil e abaixo de entre 10 e 20 mil habitantes. Acima disso, seria 13% entre 20 mil e 50 mil. E depois os outros percentuais. Tem um fone aberto aí que está dando uma interferência aqui. Então, nós teríamos aqui 2% de grandes cidades, né? Até 500 mil. Também aqui, entre essa fatia aqui, seriam as grandes cidades. Ou seja, no mapa geral de Santa Catarina, nós somos constituídos de municípios com características de pequeno porte, que varia entre menos de 10 mil até 50 mil habitantes. A outra faixa estaria aqui, acima, entre 100 mil e 500 mil habitantes, e um pequeno percentual, que seria Joinville, que tem acima de 500 mil habitantes. Então, o que a lei fala, e daí não fugindo da lei, é muito claro. Assim, nós vamos ter um recurso oriundo Tem alguém com o microfone ligado. Que desativasse o microfone, por favor. Nós temos o que é sabido, né? Nós vamos ter um montante significativo do recurso vindo do Tesouro Nacional por meio do Fundo Nacional, não é de arte, é de cultura. Esse recurso ele vai ser repassado aos entes federados, estados e municípios, que, por meio de planejamento e com a participação e controle social, irão distribuir esses recursos em 3 grandes, vamos dizer, eixos, que são os incisos constantes do artigo 2º da lei. O primeiro, que trata do benefício social à pessoa física, seria na ordem de R$ 600 durante 3 meses, retroativo até julho,
sendo prorrogado por mais 2 meses. Então, eu calculo isso aí, R$ 600 pelo período de 5 meses. O artigo 2º, ele é um benefício também, mas voltado. Aqui, no artigo 1º, não há grandes complicações, porque segue o modelo do auxílio emergencial do governo federal, repassado pela Caixa Econômica. É o mesmo modelo, praticamente as mesmas exclusões, para não haver sombreamentos, enfim, de pagamentos. Quem recebe aquele automaticamente já está impedido, né, de receber esse, então carece que os municípios aí façam um levantamento das pessoas cadastradas que pleitearam o recurso e que conseguiram o benefício, e aquelas que não conseguiram estariam aqui com a possibilidade, desde que desenvolvam atividades culturais, habilitadas a pleitear esse recurso. O inciso 2º do artigo 2º, ele trata de um benefício para espaços culturais. Aí complica um pouco, porque entra a questão é um conceito que ele é fundante dentro do que foi pré-concebido na elaboração do texto da lei, e isso foi proposital, foi conceitualmente costurado, levando em consideração a especificidade do setor cultural. E, ao que parece, o Ministério do Turismo, que é onde está hoje o guarda-chuva, onde a cultura está, por meio da secretaria, tem uma dificuldade de entendimento, que para nós que operamos na cultura, já superamos isso, que são os quadrados. Assim. Como a lei foi posta, o espaço cultural ele não está restrito à pejotização do espaço, entendeu? Então, não há necessidade, a lei não cria a obrigatoriedade desse recurso do inciso 2º, do artigo 2º, obrigatoriamente ir para um espaço cultural que tem um CNPJ. É possível ir por um espaço cultural não formalizado, mas que comprove as suas atividades há pelo menos 2 anos, me parece, né, interruptas, ou seja, é um recurso que vem para ser investido em espaços culturais, independente se ele tenha ou não a sua formalização. Aí entra a grande contribuição do município ao conhecer e reconhecer os seus espaços culturais. Fica muito difícil para o Estado dar conta disso, percebe? Esse reconhecimento ele passa necessariamente por uma pactuação entre o poder público e a sociedade civil, que vai ter que reconhecer esse espaço aí, porque nós estamos lidando, a lei foi concebida para o Brasil, não especificamente para um território cultural pré-definido, para o Brasil com todas as suas nuances culturais que temos de norte a sul, de leste a oeste, né? Vão desde aqueles espaços mais formais, um espaço expositivo, uma produtora de audiovisual ou uma produtora de eventos, até aqueles menos formalizados, né? Uma associação que não está formada, um coletivo, uma trupe, o pessoal do circo se encaixa muito aí, vários grupos de teatro que estão há anos atuando, mas que não existem enquanto pessoa física, mas têm um portfólio de atuação, e geralmente existe uma pessoa que é responsável por coordenar o grupo, né, o coletivo. Em artes visuais também nós temos isso. Músicos, alguns atuam dessa forma. Então, esse conceito de espaço cultural, a lei lista uma série, mas é só a título de ilustração. Nada impede que sejam incluídos outros e desconsiderados outros. Vai variar de acordo com a realidade de cada município. O artigo 3º, o inciso 3º, perdão, do artigo 2º, ele vai tratar exatamente dos editais. É a única parte da lei que fixa um valor.
Então, ali a gente sabe que, pela lei, obrigatoriamente, independente do recurso que o município receba, 20% daquele recurso vai ter que ser aplicado no inciso terceiro. E o restante pode ser aplicado no inciso segundo e no inciso primeiro. Ou, aí vai depender do levantamento que se faça, da leitura de cenário que o município estabeleça, né, dos prognósticos, e saber se, de fato, eu vou precisar, quanto de recurso vou precisar aplicar no inciso primeiro, quanto recurso eu vou precisar aplicar no inciso segundo, né? Mas necessariamente 20% eu aplico no inciso terceiro. Se não houver nenhuma pessoa que trabalhe com cultura que requeira um investimento no inciso primeiro, o ente federado tem autonomia de aplicar esse recurso no inciso terceiro ou no inciso segundo. Aí a necessidade de se fazer o planejamento. É preciso a liberação do recurso, ela está atrelada à apresentação de um planejamento, um plano de aplicação de recursos, seja, sei lá como é que a regulamentação vai tratar isso. Qualquer coisa de que se o artigo 1º vai ficar sob a responsabilidade do Estado, o artigo 2º sob a responsabilidade do município, isso ainda está no campo especulativo e de negociação. O que a lei diz e a interpretação seca da lei, pois qualquer outra alternativa carece de regulamentação e pactuação, que o município vai ter que dar conta, em princípio, de ver se tem pessoa física necessitada e habilitada para receber os 600, se tem pessoa jurídica ou não, mais espaço cultural, habilitado para receber o volume do inciso segundo, que varia, a lei define um piso de 3 mil e um teto de 10 mil, também por 3 meses, né, de manutenção. Ela é muito clara. Esse do inciso segundo é para manutenção de espaços, e pode ser pago, pode ser utilizado, aplicado para pagamento de salário, para pagamento de taxas, enfim. Manutenção do espaço para que ele, nesse momento em que a gente tem que trabalhar, ou melhor, estamos impedidos de trabalhar, de desenvolver nossas atividades, não fechemos, porque, como bem disse o Vinícius, tem aí músico vendendo sua vitrola e pensar que o músico vende a sua vitrola, antes de mais nada, é preciso pensar de que a vitrola ou qualquer coisa dele, qualquer outro instrumento, faz parte do corpo dele, né? A viola, o violoncelo, enfim, é uma extensão do corpo. O instrumento musical para o musicista é uma extensão do próprio corpo, né? E ele pode se configurar como um espaço físico. Isso aí é uma discussão tremenda. Tá? A forma, evidentemente, isso o município vai ter um prazo, uma vez liberado, autorizado, repassado o recurso, o município terá um prazo de fazer seu planejamento e de aplicar o recurso. Não aplicando o recurso, tendo sobra, pelo que a lei diz, isso, o recurso remanescente do município vai para o Estado. A lei ainda não é clara em relação como se dá o procedimento de transferência de recurso do município para o Estado e o que o Estado fará com esse recurso. A lei também não deixa isso claro. Algumas coisas a gente já sabe. Mesmo havendo a regulamentação no âmbito federal, vai necessitar de uma regulamentação no âmbito estadual e municipal também. É sabido que os municípios terão de que pedir um crédito extraordinário, seja, eu sei lá qual for, qual será o instrumento, mas esse recurso não estava previsto no orçamento do município. Então, é preciso incluí-lo no orçamento e conseguir autorização para a sua utilização
ainda nesse exercício. Por quê? Porque a lei tem um prazo, ela não é uma lei ad eterno, ela encerra em dezembro. Então, tem um período de planejamento, recebimento, aplicação e prestação de contas. As pessoas beneficiadas por meio do artigo 1º não vão precisar fazer prestação de contas, né? Os beneficiários do inciso 2º, eles terão uma prestação de contas e também a apresentação de contrapartida, que vai ser feita preferencialmente voltada às escolas da rede pública. E a do inciso 3º, os beneficiários, aí vai se dar por meio de edital, por meio de chamada, por meio de concurso, por meio de premiações, um instrumento, ou os instrumentos para fazer o repasse desse recurso ainda precisam ser estabelecidos. Me parece que o que está sendo desenhado é de que o Estado faz um desenho mais macro, né? Orienta os municípios naquilo que lhe cabe orientar, né? Porque há que se respeitar a autonomia dos entes federados, né? Mas orienta. E o município replica aquele modelo pré-estabelecido. Fica muito mais fácil, você cria aí uma rede mais homogênea de fluxos de trabalho, percebe? Facilita, não tem que inventar a roda vem previamente desenhada e faz a aplicação da lei. Feito isso, o retorno do recurso e daí a prestação de contas que se espera e se negocia no âmbito da regulamentação federal, que ela seja a mais fácil possível. É lógico, sem desconsiderar as normas superiores e os princípios estabelecidos da administração pública, né? Isso não tem como fugir. Mas os instrumentos, eles podem, devem, tendo em vista o estado de calamidade pública no qual a lei se origina, serem mais flexíveis e mais tolerantes, né? É lógico, tendo todo o cuidado para não haver desvio de finalidade e nem mau uso e má fé por parte dos beneficiários. Mas isso se cria mecanismos de controle, certo? Aí que eu fiz uma tabela dos municípios, dos 22 municípios que compõem a Granfopolis, né? Com base nas informações que me foram passadas, tanto pela associação quanto pelo CONGES. Então, nós temos a maior dificuldade porque não temos dados, não temos indicadores. O que está em verde, os municípios que estão em verde, eu gostaria de parabenizar e cumprimentar. Não conheço a realidade de cada um, mas, segundo as informações que me foram passadas, são municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura e fizeram seu dever de casa. Esses municípios, se de fato fizerem o dever de casa, eles vão ter mais facilidade em operacionalizar a lei, porque já têm os instrumentos, percebe? Já devem ter seus cadastros prontos, alguns têm seus sistemas prontos, e a grande maioria tem seus conselhos instituídos e em funcionamento. Então, eles estão de parabéns, vão ter maior facilidade aí, na aplicação do recurso. Os que estão em amarelo são municípios que aderiram ao Sistema Nacional, mas nós identificamos que eles têm conselho instituído por norma, mas não têm conselhos atuantes. Há um conflito entre as informações do CONGES e da associação, mas eu deixei tudo em amarelo, que seria o caso do Biguaçu, Governador Celso Ramos, São Bonifácio, São José e Tijucas. Esses eu peço encarecidamente que providenciem a ativação de seus conselhos, já havendo a norma para que isso ocorra, que instituam seus conselhos com a maior brevidade possível. Isso aí
basta vontade política do gestor em fazê-lo. Percebe? Os conselhos serão grandes aliados do poder público nesse momento, em que o poder público geralmente trabalha com muito esforço, né, e com muita dificuldade, tendo em vista as limitações orçamentárias, as limitações de recursos humanos, de recursos tecnológicos, inclusive, tendo o conselho como parceiro, dando o suporte e a legitimação do processo, certamente a operacionalização desses recursos vai fluir com maior tranquilidade e rapidez e celeridade. Os municípios que estão ali na numeração em vermelho, eu gostaria de puxar a orelha, se fosse possível, porque são municípios que aderiram voluntariamente ao Sistema Nacional de Cultura e ainda sequer têm os seus conselhos constituídos. E daí eu puxo a orelha e chamo para a responsabilidade. Há tempo hábil, sim, de constituir os seus conselhos municipais e cumprir com aquilo que foi acordado de livre e espontânea vontade, quando aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Tem município aí que aderiu em 2013 e outros mais recentemente. Eu já participei de várias criações de conselhos e é um processo relativamente simples, bastando para isso uma minuta de lei, encaminhamento à Câmara dos Vereadores. Não precisa constituir sistema nacional completo, para isso não haverá tempo hábil, mas o conselho, uma lei, criando um conselho e fazendo ele tomar posse, isso é muito simples, não requer grande esforço, não, basta boa vontade política. Os que estão em branco seguem a mesma linha, ou criam seus conselhos, ou criam comitês. A orientação é que se crie comitês. O fato é que não há possibilidade de movimentação desses recursos sem a participação da sociedade civil nos processos decisórios. Dizendo, a gente sabe que o recurso é volumoso, mas ele não é suficiente. Vai faltar recurso. E daí vamos ter que precisar discutir com muita seriedade, com muita responsabilidade, quem dos necessitados precisa mais. Isso me incomoda, porque a gente vai ter que criar regras para dizer não em determinados casos, né? Sabendo que é lógico, tirando os desvios de conduta, que a gente não faz, não legisla pensando na má conduta, né? Parte do princípio de que somos todos responsáveis, enfim. Mas é preciso pensar nisso, que em determinado momento não vai dar para todo mundo. Os municípios, como vocês veem, eles variam muito, né? A questão dos valores. Esse valor, são usados dois grandes índices para calcular, que eu não tenho de memória, mas está lá explicitamente na lei, né? Essa projeção de valores eu tirei da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que elaborou essa tabela, e ela tem sido a base para se planejar. Pode ser que quando da regulamentação, o Tesouro é que vai definir, de fato, esses valores, ocorra uma ou outra variação mínima, pouco significativa. Em média, é isso. Ou seja, para a região da Grande Florianópolis, haverá a previsão de injeção de recursos da ordem de R$ 8.442.000, tá? O que é um volume significativo no momento de crise e de estagnação econômica. Bom, em termos de apresentação, que eu teria é isso. Nós já temos um pouco adiantado na hora. E eu vou aproveitar para pedir para que as pessoas que têm interesse em fazer algumas perguntas, né? A gente está até às 8h30 marcado para nossa reunião, então a gente abre inscrições ali no chat mesmo, alguns já se inscreveram, para que a gente possa organizar as perguntas, ok? Marcelo, ainda está contigo. Alguém vai ficar acompanhando as perguntas ou eu vou ter que acompanhar no chat? Não, a Marta e o Gerry estão acompanhando e o Gerry vai fazer também esse acompanhamento. O Gerry está por aqui? O Gerry vai nos auxiliar também nas perguntas.
Pode falar, Isso, Jerry. né? Sim. Ok, boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, nosso amigo Marcelo, né? E enquanto as pessoas vão se inscrevendo para fazer as perguntas, eu também vou fazer uma fala aqui no sentido de, né, do trabalho do colegiado e também do Congesc, né? Já surgiram algumas perguntas ali, e aí a minha fala vem tentando mostrar o que a gente tem discutido em termos de grupo de colegiado, para contribuir com a fala do Marcelo, e também ele contribui ainda mais conosco a partir disso. Então, durante a fala, foi falado em cadastro, né? O que nós temos hoje? Algumas pessoas colocaram ali no chat já que não são cadastrados em nada, enfim. Qual é a orientação que a gente tem hoje, que a gente, enquanto colegiado, está passando para os municípios, né? E aí vai a fala aí para os artistas, para os conselheiros, nos ajudar nesse sentido. Tem o Mapa Cultural SC, né, que é uma plataforma oficial de governo federal e estadual. Então, lá é a indicação para que todos façam o seu cadastro nessa plataforma, porque lá vai ser o seu portfólio, vai ser o seu currículo, né? Lá você vai contar a sua vida artística, digamos assim. E ela não é especificamente para a Lei Aldir Blanc, certo? Ele é um cadastro que vai ser útil para você enquanto artista, enquanto produtor cultural, enquanto agente, enquanto espaço cultural, para o desenvolvimento das políticas públicas, né, para inscrições em outros editais, em outros prêmios. Então, o que a gente sabe é que o cadastro nessa plataforma deverá ser um dos critérios adotados para quando os municípios, né, a partir da regulamentação, lançar o seu cadastro, a sua ficha de inscrição para a Lei Aldir Blanc. Porque o Mapa Cultural SC é um cadastro oficial, né, onde lá, a partir desse cadastro, gera também um número que é seu ID cultural, a sua identidade cultural. Então, é de suma importância que as pessoas, todos os artistas, todos os grupos culturais, todos os espaços, se atentem a isso e façam seu cadastro no Mapa Cultural SC. Né? Para quem quer buscar mais informações, como o Marquinhos falou, busque o gestor da sua cidade. A nossa intenção na reunião de hoje é justamente isso, aproximar a sociedade, os artistas, os conselheiros, de nós gestores, né? Porque também é tudo novo para nós, então nós não queremos fazer nada sozinho, queremos fazer da melhor forma, da forma mais justa, justamente com a participação e com o apoio dos artistas, dos conselheiros municipais de cultura. O Marcelo falou também, aqueles municípios que ainda não têm, a gente sempre recomenda isso, né? Se conseguir, tiver tempo hábil para formalizar o seu conselho, é isso aí, tem que arregaçar a manga e tem que fazer. Se não dá, se não vai conseguir, né, é de suma importância montar um comitê de acompanhamento, de aplicação dessa Lei Aldir Blanc. Porque esse grupo no município é que vai ajudar a gestão a construir todos os critérios, né, ou adaptar os critérios ao seu município diante da sua realidade a partir da regulamentação nacional. Então, isso são orientações que, enquanto colegiado de cultura, a Adriana, como o Marquinhos falou, não está aqui hoje porque teve um problema de saúde. Então, a gente está aqui tentando passar esse trabalho que a gente já conversou com os gestores e que teve, então, a intenção de chamar a sociedade para discutir isso. Certo? Então, Mapa Cultural SC, procure se informar, procure fazer o seu cadastro e orientar as pessoas, os artistas da cidade a fazer esse cadastro. Eu tinha pontuado uma outra coisa aqui. Foi falado ali também dos critérios, lá no inciso 2, né, quando fala dos critérios para 3 mil, para 10 mil. Isso tudo ainda depende da regulamentação. E cada município, depois o Marcelo pode me ajudar a esclarecer mais. Mas o que a gente entende é que cada município vai ter que olhar para a sua realidade e vai dizer, não, nós vamos estipular um piso de tanto ou para tal espaço, né? Porque tem espaços menores, tem espaços maiores. Então, a lei não deixa isso muito claro, certo? Mas tudo isso tem que ser construído em conjunto, né? Em termos de FECAM, né, o CONGES, que eu faço, como o Marquinhos falou, eu faço parte do comitê gestor do CONGES, que é o Conselho de Gestores Estadual de Gestores Municipais de Cultura, né, que é através da FECAM. Então, muitas dúvidas já foram lançadas, a gente já ouviu muitas pessoas, nós gestores tivemos muitas dúvidas e todas as regiões, todos os colegiados encaminharam para a FECAM
um número gigantesco de perguntas, né? E a partir dessas perguntas, então, o jurídico da FECAM vai elaborar um documento com orientações, com mais informações sobre a Lei Aldir Blanc para passar para nós, os municípios. E antes da gente, então, encaminhar ali, Marcelo, eu já tenho aqui alguns questionamentos que daí eu posso fazer. Marcelo, eu posso fazer 2? Eu vou fazendo um de cada vez? O que você me diz? Acho que pode ser, se tiver condições de fazer em bloco, de perguntas próximas, né? Se não for muito... Sim, isso mesmo, é o que eu pretendo fazer, tá? Então, eu tenho 2 aqui para iniciar, que elas partem do seguinte princípio. Vou ler bem como as pessoas colocaram aqui, ó. Nós somos uma microempresa, né? Temos um MEI. E temos como principal atividade a atividade de sonorização e iluminação. E temos como atividade secundária a produção musical. E, entre outras coisas, atuamos com a realização de bailes, de shows, né? A nossa empresa pode ser inscrita pelo item 2, né? Há a possibilidade de estar apta a se inscrever lá no inciso 2. Aí aqui eles falaram também em termos... grupo, é coletivo cultural mesmo, né? Foi falado, por exemplo, que tanto pode ser uma banda, aquelas bandas que tocam em festa de igrejas, em casamentos, enfim, né? Fazem os shows nos finais de semana, ou um grupo de dança gaúcha, por exemplo, que eles não são formalizados juridicamente, não tem CNPJ, né? Também não tem um espaço físico, né? Mas atuam na cidade com cursos de danças, né? E também promovem bailes. Eles podem estar aptos a receber pelo inciso 2, se sim, ou pelo 3. Então, seria, esse primeiro momento, esses questionamentos baseados nisso, assim. Perfeito, Jair, entendi. Eu posso responder à luz do que está na lei, não à luz do que virá pela regulamentação, porque daí eu preciso de uma bola de cristal, enfim. Pela lei, e isso foi muito bem articulado na relatoria da Jandira, considerando a especificidade do setor, sim, a lei ela é voltada para alimentar ou para subsidiar toda a cadeia produtiva da cultura. E daí, quando a gente fala em toda a cadeia produtiva da cultura, a gente fala desde daquela senhora que é a bordadeira das fantasias de carnaval, vamos para ter um exemplo, passando por aquele sujeito que trabalha na iluminação ou na sonorização de espetáculos e de shows, até o artista, aquele que se apresenta e aquele que, em tese, produz cultura. Essa é a cadeia produtiva e qualquer pessoa que se inclua nessa cadeia produtiva pode se beneficiar de qualquer um dos 3 incisos previstos no artigo 2º. Tá? Isso a lei diz. A dificuldade está no entendimento, e isso só virá com a regulamentação, justamente, mas a lei garante, porque a lei não diz pessoa jurídica ou física, ela fala em espaços culturais administrados por pessoas, e daí entra tanto a física quanto a jurídica, né? Pode se beneficiar pelo inciso 2º, não há problema nenhum. De eu ter um grupo que não existe enquanto empresa, não está pejotizado, né? Mas a gente tem uma trajetória aí que comprova, nosso portfólio comprova, pelo menos 3 anos ou 2 anos, a lei exige, de atividade ininterrupta. Uma pessoa física ficará responsável por esse grupo. Daí tem que se criar os mecanismos para isso. Declarações dizendo, dos membros do grupo, dizendo que aquele sujeito nos representa, enfim, para efeitos de comprovação. Mas a lei permite. A lei permite uma outra possibilidade que é pouquíssimo discutida. Eu sou artista, percebe? Estou com dificuldade, não
não entro em nenhuma daquelas vedações do artigo do inciso 1º. Eu posso requerer o benefício emergencial, porque é um benefício emergencial. Ao mesmo tempo, eu sou responsável por um grupo. Eu posso receber pelo inciso 2º como responsável por esse grupo, porque esse recurso não é para mim. Esse recurso é para a manutenção daquele grupo. E não há impedimento nenhum que eu venha e me inscreva num edital, numa chamada pública pelo inciso 3º. Percebe? O que eu não posso é receber um benefício federal, ter aposentado, estar com auxílio doença ou qualquer outro auxílio e requerer o benefício do inciso 1º. Isso eu não posso, isso a lei veda. Mas pleitear os 3, há essa possibilidade, a não ser que ela venha com impedimento e daí é uma leitura, eu não sou praticante do direito, mas a minha leitura e que eu tenho ouvido, qualquer norma nesse sentido, ela vai ferir a lei, porque a lei foi pensada com essa possibilidade. Mas o GR tocou também num ponto que é muito importante para os gestores e para a sociedade civil. Essa lei, primeiro, há que se ressaltar o ineditismo dela, né? Pelo fluxo de operação de recursos que ela traz. Segundo, ela tem que ser vista em duas grandes frentes. Uma, evidentemente, que tem um aspecto social, né, que até então na cultura é algo visto com uma certa ressalva. Mas a lei tem caráter assistencialista, principalmente em relação ao inciso 1º do artigo 2º, que é o benefício social, para quem está em situação de necessidade mesmo. Mas ela também tem um outro sentido, que é o sentido de emergir, de trazer à luz, trazer à frente algo que estava quase que adormecido, que é a questão da estruturação dos sistemas municipais de cultura. Ou seja, a lei ela faz essa provocação aos municípios, aos entes federados, que estruturem seus sistemas de cultura. Quem já tem um sistema de cultura certamente vai ter maior facilidade de operacionalização. Lógico, vão ter as dúvidas, as incertezas, que precisam ser... Até que entra dinheiro não veio do governo. Ou até que entra um dinheirinho de algum trabalho, alguma coisa, né? E é preciso que, ao se pensar nesse planejamento, o poder público, juntamente com a sociedade civil, abra mão de qualquer tipo de preconceito. A lei ela serve para os centros afrodescendentes, de religião afrodescendente, ela serve para o cara que está lá na ponta, para aquele cara que trabalha com cipó, que faz cestas de vime, enfim. E também para o artista de ateliê, para o músico de estúdio, para o dançarino de salão ou para o dançarino de academia, percebe? Então, é um arcabouço muito difícil de ser administrado se a gente tiver com alguns preconceitos em relação a determinadas manifestações. Não podemos ter preconceito, porque a lei ela é democrática. Eu não sei se eu respondi as perguntas, ou Gé. Acredito que sim, trouxe bem os esclarecimentos, sim. É muito importante frisar sempre isso. A gente tem frisado sempre. A gente não tem ainda a regulamentação da lei, então todas as nossas respostas aqui são baseadas naquilo que a lei trouxe, né? E por isso que é importante ter isso em mente. Temos que aguardar a regulamentação e, a partir disso, esse conselho, esse comitê vão se debruçar sobre isso e, obviamente, com mais orientações, tanto de associação, quanto de FECAM, quanto de governo, né, para que a gente possa ter melhores esclarecimentos. Eu trago aqui uma questão que tem surgido bastante nas nossas conversas, assim, né? Acontece muito de, por exemplo, o município tem uma sociedade musical, uma banda, um grupo cultural, uma associação artística que já recebe algum tipo de repasse da prefeitura, né? Esses grupos que já têm esse apoio, eles
poderão estar aptos, poderão se inscrever a solicitar também o apoio através dessa lei? Essa realmente é uma pergunta que eu não tenho condições de responder. Não. Pela questão do que a lei ela toma muito cuidado com o sombreamento, percebe? Isso está muito claro no inciso 1º. No inciso 2º, não. Então, vai carecer de uma regulamentação ou no âmbito federal, né, ou no âmbito estadual e municipal. Me parece, de minha leitura daí pessoal, né, não foi discutido, não discuti nenhum grupo, mas se esse grupo já está beneficiado, já tem um suporte financeiro para se manter, nesse momento de tantas carências, ele estaria tirando a oportunidade de um outro grupo que não goza das mesmas prerrogativas do que ele, né? Então, é preciso, aí pese os princípios da própria administração pública. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso, a necessidade de que o município conheça a sua realidade territorial e cultural, né? Por isso que a gente insiste de que a questão do espaço físico é o município que vai ter que legitimar para onde que vai. O Estado vai ter muita dificuldade de saber isso, porque o município que está próximo ali do espaço cultural, que conhece a realidade, né, que conhece as sutilezas de cada um desses espaços. Mas, como a lei traz, pelo que a lei diz, no inciso 2º, não há esse impedimento. É espaço cultural. Se for legitimado não havendo regulamentação, né, pode ter berração, mas impedimento legal nenhum. Ô Marcelo, vamos abordar aqui um pouquinho mais sobre o inciso 3, né, trazer algumas dúvidas que surgiram aqui. Surgiram questionamentos no sentido de, acho que as pessoas querem entender um pouquinho mais como funcionaria o inciso 3, né? Que você, aqui, vou jogar aqui e você me ajuda a esclarecer um pouco mais, né? Aqueles editais de chamamento, de contratação de serviço, de bens, né? Prêmios, né? Enfim, e isso é aquilo que a gente fala, vai ter que ser construído a gestão com o conselho, a gestão com o comitê, diante da sua realidade. Questionaram também a pessoa física, né? Ela pode se inscrever no inciso 3? Também teve esse questionamento pautado a partir do inciso 3, assim. Não sei se você conseguiu entender e me ajudar a esclarecer um pouquinho mais essas dúvidas, assim. Perfeito. Eu tenho trabalhado já há algum tempo, contribuído, na verdade, na elaboração de editais, tanto no município quanto no Estado. Participei das COAs, né, que é a Comissão de Organização e Acompanhamento, do Prêmio Catarinense de Cinema, do Elizabeth Anderle, Prêmio de Cinema já estou no 3º ano, no Anderle estou no 2º ano de COA, enfim. O edital, quando ele é lançado, ele define algumas regras, né? Nessas regras ali postas, elas são normas e devem ser respeitadas. Se não houver impedimento no texto, na chamada pública, seja lá qual for o instrumento que seja utilizado, porque o edital é um dos instrumentos, né? Pode ter outros, né? Pode ter convite, chamada, enfim, outros instrumentos de concorrência pública. É um instrumento que for criado que vai definir se pode ou não pode. Pela lei, como ela está posta, não há impedimento nenhum. Premiação, edital, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Não há impedimento. Tá? Pela lei. Não sei se virá alguma coisa na regulamentação. Agora, o que há que se pensar é qual o procedimento que vai ser adotado para utilizar o recurso desse inciso, percebe? E a gente sabe, se eu fizer um edital, eu tenho que seguir a norma superior, que é a 866, que rege os editais. Ela é uma norma extremamente engessada, rigorosa, e com toda razão, porque trata de volumes significativos de recursos para qualquer obra, qualquer contratação do Estado.
E, enfim, e que demanda muito tempo. Nós estamos tratando de um recurso que ele é emergencial e urgente. Se seguir os trâmites normais que a 866 pede, e daí vai precisar de um esforço muito grande de articulação com tribunais de contas, com procuradorias municipais e controladorias municipais e estaduais, no sentido de verificar qual é o procedimento mais ágil, porque a gente não precisa ter pressa, né? Porque a pressa, às vezes, faz com que a gente se atrapalhe. A gente precisa ser ágil, que é diferente. Pressa é uma coisa, agilidade é outra. Então, a gente tem que buscar um instrumento que tenha agilidade. Um edital, ele demora assim, para ser bem generoso e assim, a equipe trabalhando de maneira harmônica, com experiência em edital. Você, no mínimo, você precisa de 15 dias para elaborar o texto, bota aí mais 15 dias de tramitação interna, porque vai para a Fazenda, vai para o comitê, vai para a Procuradoria, enfim, o trâmite interno administrativo, bota aí com muita boa vontade 15 dias, precisa de publicizar esse edital pelo menos 30 dias, a 866 faz em 45, né? Depois você precisa do processo de seleção e depois o processo de contratação. Por baixo, nós estamos falando em 2 meses, 2 meses e meio. Então, não é um mecanismo que se possa dizer que seja um mecanismo emergencial, né? A situação é outra. Então, há que se buscar aí um dispositivo, um instrumento que tenha esse formato para ele ser democrático, que possibilite todo mundo ter acesso, mas que agilize e desburocratize o processo. E daí só pactuando isso com as instâncias fiscalizadoras e controladoras do poder público, que são o Tribunal de Contas, né, e a Controladoria. Tá? Mas, pela lei, qualquer um pode participar e concorrer ao inciso 3º. Não há impedimento. Oi, muito bem. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Tem um questionamento recorrente ali que eu vou levantar e você me ajuda aí também. A pessoa questiona, ela já atua na cultura há bastante tempo e criou o MEI recentemente, né? O que a lei diz é que tem que comprovar 24 meses de atuação, né? Aí ela questiona, então, se ela não poderia utilizar o MEI, né? Porque o MEI ainda não teria os 24 meses. Mais ou menos esse questionamento, assim. Daí a seguir aquilo que a lei reza, né? Se a lei diz explicitamente de que precisa comprovar a atuação, e parece, eu não sei a constituição da MEI dele, e tampouco o que essa pessoa fazia. Se ele coordenava um grupo, né, ele pode requerer pelo inciso 2º para a manutenção desse grupo, como pessoa física. Se não, se ele atuava isoladamente como pessoa física e não caracterizava como espaço físico ou grupo, ele se beneficia pelo inciso 1º ou vai concorrer ao inciso 3º. Ele só concorre pelo inciso 2º se ele tiver caracterizado como espaço cultural e comprovado a atuação por 2 anos, porque isso está posto na lei claramente. Ou senão ele vai poder requisitar através do inciso 3, no caso, enquanto grupo cultural, né? Inciso 3, se ele, é isso que eu não sei, isso é caso a caso. Se a MEI dele é de um grupo, percebe? E antes da MEI existia já esse grupo constituído, eles têm um portfólio para dizer, nós estamos atuando há 2 anos, ininterruptamente, interrompemos nossas atividades por conta da Covid, etc, etc. Eles podem requerer, eles são um grupo, eles podem requerer pelo inciso 2º, por meio
de uma pessoa física que seja responsável por esse grupo. Depende, daí por isso que é imprescindível a participação dos conselhos ou dos comitês com o poder público na tomada de decisão, que a gente chama de legitimar esse possível beneficiário, porque ele vai precisar ser legitimado, percebe? E isoladamente isso não tem como ser feito. O pessoal da cultura é que reconhece o povo da cultura, sabe quem trabalha, enfim, quem é atuante, ainda mais os municípios pequenos. O que não pode, eu tenho ouvido de alguns comentários, é o município dizer assim, meu município não tem cultura. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Um município constituído por pessoas dizer que meu município não tem cultura. Cultura é uma atividade inerentemente humana, assim como atividade política. Se esse município tem prefeito, tem vereador, antes disso ele tem cultura, percebe? Então, tem que ser, me desculpa assim, com toda a minha franqueza que me caracteriza, o município que devolver recurso é porque atesta a sua incapacidade de gestão. Não tem como devolver um recurso no momento desse que todo mundo está precisando. Eu acho inadmissível que um município venha devolver recurso por dizer que não, meu município não tem cultura e ninguém que precise desse recurso, percebe? Muito bem, Marcelo, suas palavras foram fundamentais. Eu vou tentar pegar aqui no bate-papo, porque tem pessoas perguntando de prazo, de aplicação, né? Aquilo, a lei ainda não foi regulamentada, a partir disso é que os municípios vão receber o recurso. Então, o que a gente tem é isso, essa orientação, né? De começar a participar, a se informar, a buscar a gestão do município, né? Não só no sentido de cobrar, de auxiliar também, né? Como você falou, a gente tem imensas dificuldades também, né? Então, nesse sentido aí, estão fazendo alguns levantamentos. Mas assim, Jé, eu posso adiantar o seguinte: previamente a CNN já definiu o que cada município tem a receber. Existem pontos que a gente sabe que vão acontecer assim. Saindo a regulamentação, em seguida a liberação do recurso, vinculada à apresentação do plano de trabalho ou do plano de aplicação de recursos, seja lá como for. Ou seja, o município já sabe quanto que vai ter, né? Todo município já sabe, ou tem uma estimativa de quanto que virá de recurso. Já sabe que tem que fazer um planejamento de aplicação desse recurso. Então, está no momento que a gente chama de fase preparatória, ou do pré-projeto. O município precisa sentar e elaborar o seu projeto de operacionalização, criar grupos de trabalho, quem que vai ficar responsável por isso, quem que vai ficar responsável por isso, quem vai fazer a divulgação, quem vai tratar essa parte administrativa, quem vai tratar das questões jurídicas que envolvem, porque vai ser preciso uma regulamentação municipal e vai ser preciso de um decreto de crédito extraordinário. Isso passa pelo legislativo. Então, o município já sabe disso. Isso faz parte do trâmite administrativo de qualquer município. Então, isso já pode já ir adiantando, para não esperar vir a sinalização do recurso, porque o tempo é muito curto. Me parece que vai ter aí o prazo de 60 dias para apresentar o plano e aplicar o recurso. Então, tudo que puder ser feito antes, em termos de levantamento, de cadastro, do cadastro ativo, porque é uma lei, inclusive, então tem que pensar, muita gente tem um cadastro, tem mapa cultural SC. Tem gente que não tem sinal de rádio em alguns municípios, vamos ser bem realistas, né? Tem lugares que não pega sinal de internet. Como é que o município vai dar conta disso? E é da responsabilidade do município. Intransferível conhecer a sua realidade. Vai ter que ter algumas alternativas de busca ativa, né? De criar centros de cadastramento para auxiliar aquele senhor, aquela senhora que não domina o dispositivo de internet, né? Fazer chamadas,
campanhas chamando para adesão. Isso tudo seria a contrapartida do município nesse movimento todo. Isso mesmo. Perfeito. Eu vou trazer, eu acredito que deva ser já o último questionamento, depois já devolvemos a fala para o Marcos. Mas tem um questionamento bem importante aqui, que é mais técnico, mas quem sabe você consiga nos trazer alguma luz. Com relação ao Tribunal de Contas, aqui tem se colocado pelo setor jurídico da administração municipal que o Tribunal de Contas não aceitaria o auxílio do inciso 2, sem ter o CNPJ. Eu sempre comento sobre a função da lei, que é de desburocratizar, é de emergência, mas a resposta é sempre que não dá, que tem que ter o reconhecimento jurídico. Então, qual seria a forma para que essa pessoa que não tenha o CNPJ possa receber o auxílio? Acho que a gente já falou sobre isso, mas se puder... Isso vai depender de dois movimentos. A regulamentação. Depende do que virá na regulamentação federal. E também depende do entendimento no âmbito dos tribunais de contas. O que se espera que foi criado no âmbito estadual, eu participo como representante do Conselho, foram criados 2 comitês. Um comitê que foi uma iniciativa da deputada Luciane Carminati, que criou um comitê composto pela Alesc, por um representante do Tribunal de Contas, por um representante do Ministério Público, um representante do CONGESC, um representante da Fundação Catarinense de Cultura e um representante do Conselho Estadual, que sou eu. Nós já tivemos uma primeira reunião, e o que a gente pretende com esse comitê, que é um comitê de acompanhamento e fiscalização dos recursos da Lei Aldir Blanc. Nós vamos acompanhar e sugerir algumas coisas. Tendo em vista que tem a presença ali de representantes do Tribunal de Contas e do Ministério Público, trazendo as demandas, as dificuldades para esse comitê, a gente vai tratar de buscar as soluções viáveis respeitando a lei. Não temos como fugir disso. Mas sempre tem uma possibilidade. Sempre tem uma possibilidade. Ainda mais que a lei é clara, ela vem numa situação de emergência, ela está respaldada pelo decreto nacional de calamidade pública, que propicia, alguns têm entendimento que não, mas a própria autora do projeto, lá na cartilha, diz que tem respaldo, sim, no decreto de calamidade, porque o recurso vem em função da calamidade, embora não seja um caso de saúde, mas a gente sabe que a economia é um caso de saúde, porque a falta de recursos implica numa condição saudável de viver, né? Então, tem uma relação com a saúde, embora não diretamente com a Covid. Então, nesse comitê, a preocupação é essa, de buscar soluções jurídicas administrativas para viabilizar a operacionalização da lei. Existe um outro comitê criado pela Fundação Catarinense de Cultura, do qual eu faço parte também, mais um outro conselheiro, que é um comitê de operacionalização. Nós já nos reunimos algumas vezes, estamos aí com uma série de reuniões. Eu não falo em nome desse comitê, eu falo em nome do Conselho Estadual de Cultura, do qual eu sou presidente. Mas esse comitê está operando e está, assim, foram criados alguns grupos de trabalho com temas específicos e estamos desenvolvendo. Vamos gerar produtos, definir metas e tudo em parceria, de maneira colaborativa, com os entes federados. A Fundação já tem feito algumas reuniões com o GESC, com as federações, com as associações de municípios. Nós, no âmbito do Conselho, vamos fazer também, vamos iniciar no dia 23, o nosso terceiro fórum, que o foco será a Lei Aldir Blanc. Então, vamos fazer uma série de encontros com conselhos das mesorregiões e também com as diferentes setoriais, para ouvir. Agora é um processo de escuta para ter subsídio para tomar decisão. A gente não pode tomar, nesse momento, e dada a gravidade e a urgência que o momento clama, tomar nenhuma atitude de maneira intempestiva
e com base em achismo. Não, eu acho que aqui tem um artista. Não, é preciso ter muita certeza para não cometer equívocos, certo? Não sei se eu respondi. Acredito que sim, né? Eu estou tentando fazer um apanhado geral das perguntas, deixar bem claro para as pessoas, porque às vezes se repetem, né? Eu estou aqui acompanhando, entendo que já foram assim bem esclarecidas e bem atendidas naquilo que a gente levantou aqui a partir das perguntas que eu recebo, certo? Volto a frisar, enquanto gestor, né? É importante que procure o seu gestor. A gente ainda não tem todas as respostas, não temos, né? Como o Marcelo falou, nós temos muitas dúvidas ainda para ser compartilhadas e trocadas, mas o importante é esse diálogo, né, de entendimento, de buscar respostas, né? Como todas as instituições, como o Marcelo falou, que estão trabalhando nisso e vão trazer com certeza mais informações para nós, além também da nossa associação, né, do Colégio de Políticas Culturais, e também a FECAM, através do CONGESC, né? Então, estamos buscando essas respostas. Eu acredito que tenha atendido aqui os questionamentos que vieram, né? Tenha conseguido passar o Marcelo, e ele brilhantemente nos trouxe algumas luzes. Eu devolvo para o Marcos. É isso, Marquinhos? E o Marquinhos, eu acredito que tem alguém aí que esteja pedindo a palavra. Devolvo para o Marcos, e aí o Marcos conduz juntamente com o Marcelo. Obrigadão a todos. Jair, obrigado pelo auxílio aí, o Jair que nos representa no CONGESC e vem fazendo um excelente trabalho também lá para que traga também informações para a gente. Eu passo a palavra agora ao Ademir, do Conselho Municipal de Palhoça. Ademir se encontra na sala. Ademir? Eu vou aproveitar e agradecer a presença do Caê, ele que é vereador, né, e até o Marcelo comentou sobre a questão dos vereadores, né, então, até a gente fez uma reunião, a gente criou uma comissão já aqui em Garopaba, Marcelo, e é onde a gente, né, já discutiu algumas ações, né, propriamente com o contador, com o jurídico do município, para que a gente pudesse já dar alguns encaminhamentos e também dar um panorama para eles da lei. E aí, segundo o nosso contador, a gente não vai ter necessidade de a gente fazer essa suplementação. O próprio contador ele consegue fazer isso, mas é importante cada gestor ver cada caso a caso, né? Busque o seu financeiro, enfim, seu contador nos municípios para que verifique isso. Porque se precisar encaminhar para a Câmara, tem todo um trâmite também que precisa ser passado e isso leva um tempo. Então a gente, como tu mesmo colocou, a gente precisa ser ágil em todo o processo, né? Vou fazer mais uma chamada aqui novamente. Ademir, do Conselho Municipal de Palhoça, se encontra. Ademir não se encontra mais na sala. Ok, Marta, obrigado pelo auxílio. Marcelo, acho que então que pudesse fazer as considerações finais, e aí depois eu faço o fechamento também, e a gente fazer alguns agradecimentos importantes também, e a gente vai praticamente encerrando a nossa reunião, a gente falou 8h30, e a gente vai estar fechando dentro do horário, basicamente. Beleza, então, primeiro agradecer ao Jerry pela condução das perguntas, eu acho, eu estou vendo 98 manifestações ali no chat, filtrar tudo isso em algumas perguntas deve ter sido um trabalho. Parabéns, Jerry. Obrigado, Marcos, enfim, a Associação da Grande Florianópolis, dos municípios, pela oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimentos e experiências. Para finalizar, eu acho que eu já falei muito, é importante assim, o movimento que, mais do que dar o benefício para quem está necessitado, porque isso a lei é muito clara, lá quando define qual é a sua finalidade, existe aquilo que é emergente na lei e aquilo que é potência da lei. A potência está nisso que a gente está vendo aqui hoje. As pessoas reunidas num momento de crise, né, discutir coisas que há tempos atrás era impensável um grupo assim tão eclético reunido discutindo um assunto em comum sem grandes euforias, percebe? Então, esse lado de potência que aproxima os poderes, aproxima o judiciário, aproxima o legislativo, aproxima o executivo na solução de problemas
que a lei trouxe um monte de problemas para nós, né? Para vocês, gestores, principalmente, que tem que operacionalizar isso. Mas isso é extremamente positivo, né? Ao nos aproximar para buscar soluções, e soluções que, bem da verdade, há muito tempo estão incomodando o setor cultural, porque, de fato, a gente precisa aí rever, precisa de uma lei própria, a gente não pode ser regido pela 866, também não podemos ser regido pela 13019. Né? A gente precisa aí de um mecanismo híbrido de controle que atenda às nossas necessidades. E acho que é isso, no âmbito federal, a gente já está pensando isso, por meio do Conecta, né, que é o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Cultura, que está articulando nacionalmente junto com a Federação dos Gestores, com a CNM, com a Associação dos Prefeitos Municipais, enfim. Essa é a discussão, essa é a bandeira agora. Precisamos de um marco legal para a cultura. Né? Esses marcos estão aí, mas não vai dar tempo. A gente vai ter que trabalhar com o que está aí. E só vamos conseguir dar conta do recado trabalhando aí de maneira participativa, colaborativa, trazendo as experiências do outro, né? Ouvindo. O processo de escuta é muito sensível, ouvindo todos para tomar a decisão. Eu sempre digo que a decisão de gestão ela é fundamentada em duas grandes frentes. Uma que é a frente política e a outra que é a frente técnica. Então, é preciso ouvir para tomar a decisão. Não digo a certa, porque não há certo nem errado, mas a mais correta dentro daquilo que a lei põe. O que a lei põe? Trazer um benefício mínimo, a gente sabe que não é muito, R$600 não é uma fortuna, um benefício mínimo para quem está necessitado, um auxílio para os espaços, que alguns estão fechados. Nós temos produtores aqui em Florianópolis que têm 10, 15 anos de história, contribuindo para a cultura de Santa Catarina, que estão fechando as portas, porque não conseguem pagar aluguel, não conseguem pagar funcionário, não conseguem pagar imposto, enfim. Precisa de um auxílio para isso, para não quebrar, para não ser uma quebradeira de vez. E oportunizar também por meio do inciso 3º, que é a distribuição de recursos, que serve tanto para edital, como para prêmio, como aquisição de insumos. Para mim, dos 3 eixos, 2 vão ser bem complicados. Definir o que é espaço cultural para cada município e como que será distribuído os recursos do inciso 3º, porque a gama é muito grande, ou por meio digital, premiação, aquisição, enfim. Mas eu gostaria, para finalizar, agradecer a oportunidade de vir aqui colaborar com vocês, levar mais dúvidas do que eu já tinha, e tenho certeza de que a gente trabalhando de forma cooperada, colaborativa, vamos, daqui a um ano e meio, a gente vai poder escrever alguma coisa bem legal em relação a esse processo único que ocorreu por força de uma coisa que aconteceu no âmbito nacional que eu ainda nem sei direito o que é, porque eu nunca conversei com tantas pessoas diferentes, de tantas tendências diferentes. Assim. Ontem eu estava em Roraima e hoje eu estou aqui na Gran Florianópolis conversando a respeito disso. Então, isso é fruto da Aldir Blanc, que proporciona essa aproximação. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcelo. A gente fica muito grato, na real, por poder contribuir um pouco da tua experiência, das informações que tu tem quanto à Lei Aldir Blanc, né? Jerry, quer falar mais alguma coisa? Oi, Marquinhos. Então, na verdade, eu acho que é só agradecer imensamente o Marcelo, né? E dizer para todos que aqui estão, realmente, a luta está aí, está nas nossas mãos. E isso que está acontecendo também é algo que a gente que trabalha, que atua na gestão da cultura, briga há muitos anos, né? Quando se fala em Sistema Nacional de Cultura, em Sistema Municipal de Cultura. Então, talvez isso venha, de fato, mostrar, temos, de fato, que fazer, né? Nos organizar, não só a administração pública, né? Mas a sociedade também fazer parte de tudo isso. Então, é muito importante nesse sentido. Quero dizer, Marcelo, que eu tive aqui grande auxílio aí na compilação das perguntas, então quero agradecer a Marta, que é a diretora de Cultura de Santa Amada da Imperatriz,
a Joyce, que é superintendente da Fundação de Cultura de São José, né? Agradecer a Adriana que é a nossa assessora do colegiado de políticas da Granfipolis, né? A Cris da FECAM, que está aí também nos acompanhando, nos auxiliando tecnicamente, né? A Cris também é da FECAM e nos auxilia no Congesc também. Agradecer imensamente. É isso, e volto a frisar. O objetivo maior dessa reunião trazer um pouco de esclarecimento para os artistas, os conselheiros da nossa região, e chamar essas pessoas para nos auxiliar nesse processo, né? Porque a gente, enquanto gestor, quer com certeza fazer da melhor forma. Uma boa noite a todos. Obrigado, Gerry. Então, só para a gente finalizar, gostaria de enfatizar, né, para todos que participaram, tem gente que vai sair daqui com muitas dúvidas ainda, né, Marcelo, apesar de todo o esclarecimento, mas vão surgir muitas dúvidas, mas é isso, a gente como gestor cultural, a gente precisa do auxílio de vocês, né, os agentes culturais têm que estar participando desse processo, os conselhos têm que, se não estão ativos, reativos seus conselhos, criem comissões, né, tirem suas dúvidas, tem uma série de vídeos também, já na questão da própria internet. Então, e o Marcelo já colocou na sua fala, para a gente chegar até o momento, que ainda falta a regulamentação, falta o recurso chegar nos municípios, mas vai chegar esse recurso. Então, mas teve todo um processo, teve muito empenho de deputados, da classe mesmo, de estar pressionando para que votasse isso, né, Marcelo? Mas é importante agora ainda a gente estar unido para que a gente possa sanar essas questões ainda que faltam, né? Depois que tem a regulamentação, a gente vai saber detalhadamente como é que vai fazer, mas ainda tem uma série de dúvidas que vai surgir a nível municipal. Então, quero agradecer ao Marcelo, quero agradecer a Cris, né? O GR já fez os agradecimentos ali, mas eu vou agradecer novamente a Cris da FECAM, que nos auxiliou aí no processo da sala, a Adri, que fez toda a articulação para que a gente pudesse fazer essa reunião, a diretoria da CPO aqui aí, né? A Marta, a Joyce, enfim, e agradecer a todos que participaram, né? A gente precisa estar unido, precisa trocando informação, é um processo dificultoso, porque é algo novo, né, para os gestores, enfim, para os agentes, e a gente está passando por um momento muito difícil, né, social, enfim, de informação mesmo, mas é como o Marcelo falou, a gente também está tendo a oportunidade de a gente conhecer muita gente e de muito conhecimento no mundo que a gente está vivendo hoje. Então, agradecer mais uma vez a todos, e a gente se coloca à disposição, e os gestores principalmente procure a gente, procure o colegiado, que é lá que a gente troca, que a gente chora as mágoas também, para que a gente possa fortalecer cada município. Ok? Grande abraço e até mais.